Na época atual, o ser humano necessita de novo conteúdo espiritual para as palavras de sua fala, pois alma e espírito guardam da fala, no período do sono, fora do corpo, aquilo que na palavra se direciona ao espírito. Pois é necessário que seres humanos, enquanto dormem, cheguem até o entendimento com os arcanjos. Estes, porém, assimilam apenas o conteúdo espiritual das palavras, não seu conteúdo material. Se faltar ao homem este entendimento, lhe advirá prejuízos em todo o seu ser. Rudolf Steiner. Boa noite. Bonito esse verso para a gente falar de linguagem, né? Fabiana pode pôr no grupo. Pensei nisso, abri nele aqui no caderninho. Ele está me parecendo das 3 aprendizagens da primeira infância, aquela segunda conferência, né, Fabi? Eu acho que é de lá. Eu amo essa conferência. Está anotado no caderninho, né? Muito bom. Agora... Fala, Dora. Só dar, então, algumas notícias aqui, acho que já estamos todos, né? Talvez 2 atrasem. Então, não sei se vocês viram no grupo que eu fiz alguma insistência ali para o currículo Lattes, porque, assim, a gente, a cada semestre, esse grupo, né? Esse grupo é uma das linhas de um grupo maior que está cadastrado no CNPq pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com o professor Jonas Bach. E a cada semestre eu preciso atualizar os novos pesquisadores, e eu estava assim na data, no deadline para fazer isso, por isso que eu fiz a insistência no grupo. Então, aqueles participantes que acompanham bastante o grupo, que estão engajados no grupo, que mandaram seus currículos Lattes, então eles foram inseridos no diretório, né? No diretório do CNPq, como pesquisadores desta linha, agora em março, tá? Foi no final de março. Nós vamos fazer outra atualização lá para setembro, outubro. Então, se vocês puderem providenciar esse currículo Lattes e me mandarem assim, nome como vocês registraram lá e o endereço do Lattes, porque é assim que eu mando para ele, tá? Então, quanto mais rápido puder fazer, tanto melhor, que daí eu já vou organizando. E também uma outra coisa é quem tiver alguma produção de artigos, um TCC, uma produção acadêmica, né? Ou participação em congresso, fez uma comunicação, fez um webinar, fez qualquer coisa assim de participação ativa em termos de pesquisa, também para mandar para o meu e-mail, tá? Eu não sei se todo mundo lembra, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, e aí tudo que vocês tiverem, vocês mandam para o e-mail. Só não esqueçam de colocar que é a linha 5, porque eu estou em 3 linhas, tá? Estou na 1, estou na 2 e estou na 5. Eu coordeno a 2 regularmente, na 5 eu dou um suporte para a Rose. Então, eu estou arquivando tudo isso. Então, se vocês não colocam que é a linha 5, eu fico totalmente perdida, tá? Coloca assim, produção, o seu nome, linha 5. Pronto. Tá? O meu e-mail está aí. Então, esses são os recados. Agora, a gente tem o estudo e tem a apresentação do grupo, né? Então, são 7h25. Como é que a gente vai se organizar? O grupo tem 40 minutos. Vocês fecham em 40 minutos ou será que a gente inverte? Não, né? Não inverte não, né, Rose? Olha, Dora, a minha proposta é que nós lemos já um parágrafo da vez passada e não comentamos. Isso. Então, talvez a gente possa hoje comentar o que foi lido e reiniciar a leitura no próximo. Assim, nós ficamos dentro do tempo previsto e o restante do tempo que sobrar, a gente dá para o grupo fazer a apresentação. O que vocês acham? Então, nós teríamos uns 15 minutos para fazer isso. 15 minutos, isso. Tá bom?
Então, vamos retomar a nossa leitura, minha gente. Nós paramos onde? Vamos lá, vamos ver quem está aí bem atento com nossa trajetória da leitura. Esse texto também, para quem está chegando hoje, foi enviado aí o PDF pelo grupo do WhatsApp. Se vocês, por acaso, precisarem, escrevam aí pedindo para as colegas que elas compartilham com vocês. Que é a segunda conferência do livro das palestras que se chama A Prática Pedagógica de Rudolf Steiner. Não sei, vocês devem ter uma versão mais atualizada, alguns devem ter a versão mais atualizada. Na minha edição, a gente teria que comentar o que foi lido da página 36 a 37, né? Que nós lemos no encontro passado. Estão lembradas? Lembram-se? Ótimo. Do que se tratava esse trecho, então? Eu recomendo que quem não leu ainda, que pegue do começo a conferência e que nesse momento a gente possa fazer, então, as trocas. Quem fez a leitura a vez passada foi a Daniela, né, Daniela? Oi, Rose, desculpa. Foi você que fez a leitura na vez passada? Parece que eu estou me lembrando que foi você. Eu acho que não. Foi, né? Foi a Patrícia de Mael. Ah, foi a Patrícia, verdade. Obrigada por lembrar, Carla. Então, vamos lá, peguem o trecho aí. Eu recomendo a vocês que quando forem fazendo a leitura, já tenham um local onde vocês queiram anotar o pensamento de cada parágrafo. Isso nos ajuda muito como pesquisadores, como estudiosos. Então, você lê um texto e já marca ali o pensamento central daquele parágrafo. É um exercício bem interessante para a gente ir depois fazendo a revisão desse texto, às vezes até com o nosso próprio texto. Eu faço muito isso quando eu escrevo e recomendo aos alunos que eu oriento também na escrita, que eles façam, porque depois que você escreve lá páginas e páginas, às vezes você fica até confusa, parece que eu já falei isso antes ou não falei. Então, marquem do lado do parágrafo qual é o assunto desse parágrafo. Isso nos ajuda bastante na compreensão. Então, agora, retomando, o parágrafo começou assim: olhemos primeiro para a criança que está crescendo, não foi isso? Foi. Foi, né? Estão lembradas, meninas? Olhemos primeiro para a criança que está crescendo e se adaptando ao mundo. Observemos-la, primeiro, de um modo bem primário. Descobriremos que a criança, logo no início da vida, tem de conseguir alcançar 3 coisas que serão decisivas para toda a sua vida posterior. São as atividades das quais a criança se apropria para o que chamamos popularmente de andar, falar e pensar. Então, aqui o Steiner já vai anunciando sobre o que ele quer tratar neste capítulo, mais especificamente sobre esses 3 aspectos essenciais do tornar-se humano na Terra, né? Antes disso, ele trouxe um pouco a questão da prática do educador, né? Retomando lá para o comecinho, e ele faz uma indicação de que o professor seja esse que conhece o ser humano em cada uma das suas fases, né, de desenvolvimento. E ele vai falar também que o professor deve conhecer tanto a respeito da criança que ele vai ter uma intuição a respeito do que fazer com cada criança a partir do momento que ele conhece. E agora aqui ele faz uma chamada não só para que o educador conhece, mas ele começa a abrir um âmbito que é esse da pesquisa do professor atualmente, que é essa pesquisa que nós fazemos como observadores, né? Então, nós sabemos que o Steiner traz, paralelamente a todo o conhecimento que ele nos oferece, a esse conhecimento que ele adquiriu do Goethe, que é a capacidade de observarmos. Então, o professor
deveria ter essas duas, por enquanto ele está trazendo aqui essas duas qualidades, a de conhecer, porque ele estuda, e o que Steiner nos propõe é uma antropologia antroposófica, e agora ele começa a propor também a observação, e ele fala, vamos observar de uma maneira, como é que ele colocou aqui? De um modo bem primário, né? Então, nós, como professores, e a educação infantil carece muito disso, de um espírito pesquisador, de um espírito observador, né? Para que a gente possa, de fato, gerar materiais, gerar pesquisa, para que a educação possa ser aprimorada, especialmente na educação infantil, porque nós até temos algumas pesquisas específicas em relação às outras áreas da educação, mas a educação infantil carece muito de pesquisas, e felizmente agora nós temos também, paralelo ao caminho dos estudos sobre a primeira infância, nós temos vários institutos que estão abrindo essa possibilidade, mas nada melhor do que nós mesmos sermos pesquisadores também da nossa prática, né? Bom, já fiz um aquecimento aí, gente. Agora, como é que ele continua? Ô, Rose, em vez de continuar, eu posso dar um passo para trás? É engraçado como a gente vai lendo o texto e cada vez uma coisa chama atenção. Eu já tinha lido ele antes, mas aí eu tinha me ficado numa questão, aí vê se você consegue me ajudar a compreender. Porque ele fala de acompanhar o homem, compreendê-lo em sua entidade formada de espírito, alma e corpo. Isso. Só que daí, pelo método tradicional, para mim, espírito e alma talvez sejam a mesma coisa. Aí eu queria compreender essa fala. Ótima pergunta. Ótima pergunta, Kátia. Quem pode ajudar a Kátia? Temos muitas pessoas aqui que já podem ajudar a Kátia com esse conteúdo. Nossa, falhou aqui, eu não consegui ouvi-la. Desculpa. Espera. Aniele, você não ouviu a pergunta da Kátia? É isso? Não ouvi. Ela pergunta para nós como diferenciar espírito de alma e corpo. Tá bom? Vixe. Essa é uma pergunta, vixe mesmo, porque essa é uma pergunta complexa e que a gente pode demorar aqui um bom tempo para responder, mas eu acho que ela precisa ser respondida, já que nós estamos entrando num conteúdo como este. Então, quem vai arriscar aí? Vamos vou arriscar um pouco. Posso arriscar um pouco falando do espírito. Ótimo. O espírito mais ligado à essência do ser humano. Então, ele é pura essência. E a alma, ela já diz respeito mais aos sentimentos, né? E ela tem eu sei que ela tem 3 instâncias, né? Então, a alma é a alma da sensação, da consciência e da razão. Então, ela... enfim, o que eu posso... Eu acho que assim, a forma de compreender a diferença entre espírito e alma é que o espírito ele é a essência mais pura do ser humano. E a alma ela tá, vamos dizer assim, não sei se posso dizer isso, um pouco mais terrena, né? Então ela vai dizer respeito mais às sensações do ser humano. Não sei se eu se eu falei em termos didáticos. Tá ótimo, Carla. Esse é o nosso exercício. Mas sabe que é o título do capítulo. Então, quem sabe se a gente pode ler, fazer essa leitura sempre
perseguindo um pouco para ver se a gente consegue abarcar essa ideia, né? Aham, aham. Eu acho que eu posso complementar o que a Carla falou, pensando que a alma ela está no meio, né, entre o espírito e o corpo. Ela meio que faz esse processo entre uma coisa e outra. Então, as coisas que, como a Carla falou, que a gente sente, as nossas sensações, ela está um pouco ligada com isso que é espiritual, mas ela está um pouco ligada com o nosso corpo. E ela acontece, então, na alma, né? A alma faz esse sentir, esse processo entre os dois. Tem uma Muito contribuição bom, também. Ana. Obrigada, querida. Diga, O, Fabiana. que o Steiner ele traz, né, que a psicologia de Freud, ele dá alguns exemplos, ela considera o corpo e a alma, né? E ele propõe considerar também o espírito. E ele traz também algumas ideias de que essa alma ela carrega a cultura, então também essa cultura dos povos e o espírito, como a Carla disse, essa essência individual, o que a gente consegue preservar da nossa individualidade, mais ou menos assim. Muito bom. Mais alguma contribuição? Eu queria falar um pouquinho. Diga, Vanessa. Assim, dentro desse percurso de não de uma formação assim dentro de uma faculdade, mas em alguns momentos, né, em alguns cursos participando, eu lembro de um exemplo assim que o Marcelo Petralha, quando a gente estava fazendo um processo seletivo, né? E assim, para mim, eu vou falar isso para a Kátia, porque para mim assim fez muito sentido. A gente estava fazendo um processo seletivo e ele estava falando às vezes as pessoas têm um pouquinho de julgamento em relação à pedagogia Waldorf e à antroposofia, né? Que quando a gente fala de espírito, se liga muito a essa questão religiosa, né? Aí, claro, a gente fala daquilo que a gente não conhece, e para mim era um ponto de interrogação, né? Qual é a diferença, né? O que é esse espírito dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf, né? Que se fala tanto. E aí ele explicou, ele falou, ele deu até um exemplo sobre quando você está tocando o piano, né? E aí você tem coisas que a neurociência explica, né? A ciência explica, mas tem sensações que vão muito além de tudo isso e que o corpo arrepia, né? E que você tem um sentimento que você não consegue explicar. Então, isso foi muito importante para mim, que eu consegui entender que essa espiritualidade ela não está tão ligada assim uma questão religiosa, mas de essência mesmo, né? De algo muito mais além da nossa pele, do nosso físico, da nossa alma, né? E o físico é nada mais do que esse corpo, né? E que ele vai até essa pele, mas que depois dessa pele tem muito mais, né? Tem muito mais coisas. E a alma são os sentimentos, as sensações, né, que a gente tem. É isso que eu aprendi um pouquinho. Muito bom, Vanessa, muito bom. Obrigada. Boa noite para todos, viu? Muito feliz de estar aqui. Ótimo. Então, vamos seguir esse caminho. Tinha mais alguém que ia se manifestar? A Daniela ia e agora ela está fazendo assim, não, deixa para lá, deixa para lá. Tem certeza, Daniela? Estou te dando a palavra aí, querida. Sabe que eu acho que a gente sempre ouve, né, esse resultado de uma pergunta como essa em relação a nós, né? Já adultos passados, né? Mas em relação à criança, né? Onde que vive isso, né? Que é o nosso foco de trabalho da maioria de nós aqui. E o que ele está falando, né? De como a gente fazer essa pesquisa. Como é que ele falou? Como é que ele escreveu? Primordial, não? Isso. Como? Primária. Primária, isso, né? Fazer uma pesquisa com essa qualidade.
aonde vive, né, isso na criança, né, onde estamos nesse universo da criança. Não é uma pergunta complementando, né, essas qualidades Uma que foram pergunta que puxa a outra. que na verdade é uma investigação constante, né? Perfeito, Daniela, ótima pergunta. Ótima pergunta da Kátia também. E agora eu gostaria de propor isso que a Dora falou. Vamos carregar a pergunta, porque uma pergunta tão grande assim, muitas vezes a gente não responde imediatamente, né? Vamos carregar um pouco, mas vamos. Como é que está nosso tempo, Dora? Dá para a gente avançar mais um pouquinho na compreensão, então, desse trecho? Mais uns 3 minutinhos. Uau! Então vamos comentar talvez só mais um parágrafo, né? Mas foi muito bom ter dado um passinho para trás, porque justamente isso é um cerne desse capítulo. E tem relação com o que ele está propondo aqui sobre o andar, falar e pensar. Então, no próximo capítulo, o que ele anuncia? Vamos lá. Desculpem, próximo parágrafo. O que ele anuncia no próximo parágrafo? Aprende mais nesses 3 anos de vida do que no resto, né? Na faculdade. Exatamente. O que mais? Aí ele pergunta, mas o que significa a criança aprender a andar, falar e a pensar? Esse parágrafo é bem grande, né? Daí ele começa a destrinchar essa ideia, o começo, né, de trimembrar o corpo, ele começa, mas é bem grande, né, esse parágrafo. Tem várias ideias já aí dentro. Tem. Mas a primeira ideia que ele lança, então, qual é? Do andar, né? Do andar. Essa relação com o cognitivo, como que a criança vai se desenvolvendo. Fala muito na liberação quando a criança se põe de pé, a primeira coisa que acontece é a liberação dos braços e das mãos. E que isso promove um equilíbrio no ser humano e vai ter relação também com o controle dos sentimentos, então, o controle anímico. Então, é algo que é bastante importante porque vai ter uma consequência, né, futura também. Uma relação futura com o controle de sentimentos. Ótimo, isso mesmo. Aí a gente já começa a apontar para esse âmbito da alma, né? Então, como o andar vai impactar também no equilíbrio da alma. E um pouquinho antes disso, ele fala do equilíbrio, né? Dessa conquista do equilíbrio, e ele relaciona essa conquista do equilíbrio com o quê? A dinâmica, né? Estática e dinâmica que ele fala. Com a estática. Né? Isso. Que a gente deveria, ele até propõe, né, pensarmos no andar sendo isso, né? Não somente o andar, não lembro como ele fala exatamente. E ele fala dessa relação, então, do andar, do ser humano que se coloca de pé na relação com o universo, né? Isso traz o andar para uma dimensão gigante. Aquilo que a gente fala assim, nossa, que bonitinho, já está andando. Não deixa de ser lindo o processo, a gente admira, claro. Quando uma criança começa a andar, é uma grande alegria, né? A gente tem esse olhar de admiração para a conquista da criança, que é realmente um vencer de muitas etapas, né? Mas, ao mesmo tempo, é o colocar-se de pé numa posição de equilíbrio, dominar, então, toda a questão do espaço, no sentido da dinâmica
e da estática, né? Então, como é que eu paro e permaneço e como é que eu me movimento? E esse parar e esse movimentar está ligado com todas as leis que trazem o equilíbrio do universo. E aí isso se torna gigante, né? A gente começa a perceber que, como educador, na hora que eu percebo isso se torna algo muito, muito especial. Muito maior, Aí o nosso olhar passa a ter muito mais veneração e respeito por essa conquista, né, que a criança teve. Mas a criança, ela deixa isso muito transparente, né? Quando ela está aprendendo a andar, você vê no rostinho, é uma coisa impressionante, né? Isso. Como ela fica plena, né? Feliz. E quanto mais conquistas ela faz a partir de si, mais feliz, mais autoconfiante, mais entregue e à vontade no espaço ela fica, né? Não sei se vai... Desculpa o atraso, gente. É que eu tive Obrigada. algumas coisas e aí enrolou aqui. Tem uma das coisas que eu observo quando as crianças começam o processo de caminhada, os primeiros passos, aquele sorriso que vem, né? Aquela sensação de empoderamento e de liberdade. É a mesma sensação quando eles leem. Eles olham para você, né? Os professores que são alfabetizadores, eu já tive essa experiência, ele olha para você como quem diz assim, agora eu consegui, agora eu sei o que eu estou fazendo. E esse primeiro caminhar é uma sensação de sou muito livre e dono do meu espaço. E às vezes nós só ficamos no encantamento da caminhada da criança, ai, vem com a titia, vem com o titio, vem com a mamãe, né? E perde esse feeling de como é poderoso para ele esse primeiro passo e como é essencial. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Se É o que o puder Steiner fazer um chama... comentário aqui. Diga, Fernanda. E também, mas eu não quis te cortar, desculpa. Pode falar. Desse processo mesmo, né, com as crianças no jardim, geralmente a gente não vê, né? A maioria já chega andando, já chega com isso adquirido, né? E a gente tem oportunidade, às vezes, com outras crianças, ou até, né, quem tem maternal, quem tem maternal não berçário, né? Enfim, escolas que possam ter isso. Para trazer para essa observação, né? Isso que eu fiquei pensando, assim, a gente fazer essa relação com esse processo de adquirir essa habilidade, essa conquista, e o que a gente tem que observar aí, então, né? O que ele pede para a gente observar nisso, né? E é um processo, não é que do nada a criança vai sair andando, né? A gente vai vendo que existe um processo, assim. Então, como eu estou também aqui com uma menininha de 1 ano, nesse processo aí, eu vou acompanhando como também vem uma ansiedade da família, né, assim, de quem quer que a criança ande logo, ainda não andou, já fez 1 ano e não está andando, né, então, daí quer ajudar, quer pegar na mão, quer levantar, quer fazer com que ela passe por esse processo de uma outra maneira, né, assim, eu às vezes fico até meio na aflição, porque a gente sabe da importância que é a criança por si, ter essa primeira conquista, né? Depois vai ter outra, vai aprender a ler, vai aprender isso, vai falar a primeira palavra, mas qual que é a importância desse processo e da gente respeitar e olhar de um jeito que não fique só, ai, que bonitinho, né? Nesse sentido, como até a Rose comentou, assim, a gente acha bonito, mas não é esse bonitinho, assim, né, de superficial, a gente quer olhar a beleza disso, que é uma conquista, né? Achei tão bonito isso de falar que é nas leis universais, né? A criança se coloca, daí como todo ser humano vai se colocar. Então eu fiquei com essa pergunta, assim, né? De como a gente tem que olhar isso e como a gente tem que estar perto da criança para que a gente ajude e não atrapalhe o menos possível nesse processo, né? E que cada uma tem o seu tempo, igual escrever, igual falar. A gente sabe de crianças que
que andam antes de 1 ano, crianças que andam depois, então, quanto tempo para ter essa pressa ou não ter, ou a gente ajuda, a gente dá a mão, né? E qual é o nosso papel ali como educador? Aham, Eu aham. queria, eu queria puxar aquela pergunta da Kátia, que depois eu mesma fiz a pergunta, e eu queria tentar responder sobre isso que a gente está conversando agora, sobre o processo de andar. Aonde está aí o corpo, alma e espírito, né? Que foi essa pergunta que ela trouxe, né? Toda essa vivência corpórea, todos esses elementos da física, né? Do equilíbrio, da estática, né? De passar para um equilíbrio dinâmico aí, né? Buscar sempre esse movimento constante, né? Isso é um processo físico mesmo, das leis da Terra que estão relacionadas com as leis do universo, né? Não é só aqui que a gente tem os elementos químicos, ah, né? Mas a gente tem uma conjunção de fatores que formam essa qualidade de gravidade, enfim, de eletromagnetismo, enfim, que conformam e a criança consegue conquistar, uma conquista. No sentido da alma, né? Isso que a Cíntia trouxe, essa alegria, vamos supor, né? Lógico que a gente pode tirar muitas qualidades e muitas possibilidades de observar corpo, alma e espírito nesse processo do andar. Mas o que me chamou a atenção foi o que a Cíntia falou. Eu observando crianças conquistarem esse caminhar. Então, essa observação fenomenológica que nos une todos aqui, né? A gente tá bem, como se diz, encantados, né? E o professor lá, como é que eles chamam? Ai, Jonas? Jonas, também traz isso, né? Bastante forte, e que está no Steiner também. E o espírito, né? Vocês mesmos falaram, né? Dessa essência. O andar é um arquétipo, é uma essência, né? E como é que a criança conquista isso tudo, né? É mais forte do que qualquer conhecimento posterior que a gente possa fazer, como ele citou o poeta. E eu acho que muitas outras qualidades de corpo, alma e espírito a gente pode caminhar por, né? Eu estou partindo, o que me estimulou a pensar e a falar isso agora foi o que a Cíntia falou, eu observando a criança conquistar o andar. E é isso mesmo, né? E a gente pode ver todas essas informações que a gente recebe na prática, enfim, observando. Isso mesmo, Daniela. Fala, Ana. Desculpa, Rose. Eu acho que, assim, a Dani falou que é um arquétipo, né? Eu vejo o andar como a coisa mais humana, né? Mais ampliada possível, que é do alcance de todos, né? As pessoas que não andam fisicamente sonham que andam, né? Existe toda uma constituição, né, dentro da gente que diz, mas também é a coisa mais individual, né? Assim como a nossa digital, cada um tem o seu próprio andar, né? Cada um tem o seu jeito mesmo, né? O seu individual mais expressado ali. Então, acho que vai no intuito de responder essa questão de onde está o pensar, né? Onde está esse espírito no andar. Eu acho que nesse caminho de essência de individuação dentro do que é mais coletivo, né? Acho que para exemplificar, né, Carolina, é só a gente olhar para o solado do sapato de cada um, né? Cada um tem um jeito de pisar, mas todos andam. Tem uns que pisam para dentro, para fora. Gasta mais daqui, mais de lá, né? Os meus tênis eu sempre furo do lado do dedinho, porque eu tenho um pé muito largo, então eu sempre rasgo meu tênis no mesmo lugar. Mas que bonito isso também, né? Ana Carolina, bem observado também,
expressão do gesto individual a partir do andar, né? Nós temos realmente um campo de pesquisa muito grande nesse observar, e não é que é uma pesquisa que resseca, porque não é essa a ideia dentro da pedagogia Waldorf, da Faculdade Rudolf Steiner. É uma pesquisa que aquece, que transforma desse ponto de vista das relações, né? E hoje eu estava também, enfim, a gente está em tantas coisas ao mesmo tempo, mas a ideia de observar o fenômeno completo é uma ideia muito contemporânea de pensarmos em círculo. Eu quero deixar isso agora assim bem para vocês, só como uma pitada, porque esse tema realmente da aprendizagem, da observação, nos leva a uma capacidade de pensar diferenciada. E aqui, nesse grupo de pesquisa, eu espero que a gente possa ir alcançando aos poucos essa capacidade ou essa habilidade tão necessária nos nossos tempos e tão contemporânea também, tá bom? Acho que a gente precisa encerrar, né, Dora, para ir para o grupo. Eu estou ansiosa para ver esse trabalho. Para passar a palavra para o grupo 2, e antes eu quero fazer um convite, já que o assunto se voltou para a fenomenologia. Na sexta-feira, nós temos uma palestra na linha 2 de pesquisa, a gente tem uma roda de conversa com a Florência sobre fenomenologia, inclusive envolvendo o capítulo 3 do livro do Jonas, né, que a gente está lendo na linha 2. Então, não precisa ler o livro para participar, é aberto, porque é uma roda de conversa que a gente fez como um evento do grupo. Aí eu coloco para vocês o convite, mas depois no grupo, tá? Estão todos convidados, todas convidadas. Sexta-feira, das 4 às 5, tá? Então, passamos a palavra para o grupo que vai apresentar a linguagem. Eu não sei o que elas escolheram em Pickler, Vygotsky. Eu vou compartilhar os slides. Tá. Só para confirmar, a Aniele, a Patrícia, a Thaís, quem mais está nesse grupo? E eu entrei, Dora, eu entrei em contato com o grupo, Alessandra. A Alessandra entrou no... Isso. Ótimo. E a Patrícia hoje não está presente, né? Mas ela também faz parte. Exatamente. Patrícia está lá no nós, Dora. Bom. Oi? Está no nós. Thaís? Oi. Você quer fazer a introdução e eu vou passando aqui? Sim, eu vou começar a falar, pessoal. Então, nós somos, na realidade, em 4, né? E tá até meio com vergonha, mas vamos lá. Primeiro, a gente quer agradecer vocês por esse espaço de escuta. Nosso grupo é muito singelo, nós nos reunimos algumas vezes para poder falar um pouquinho. Então, nosso grupo é a linguagem Pickler, Piaget, Vygotsky e Steiner. Nesse primeiro momento, nós iremos trazer para vocês, né, alguns tópicos de uma premissa de estudo da Pickler e do Steiner, que foi o que a gente se ateve mais, né? Pode passar para eu ler o poema. Nós escolhemos esse poema, eu vou ler para vocês. A língua está atrelada à cultura e influencia a nossa vida de modo imensurável. Bebês e crianças aprendem a língua em contextos naturais, quando alguém fala com eles, reage ao que eles dizem e presta atenção em sua fala. A língua influencia o modo como eles percebem o mundo, organizam suas experiências e se comunicam com outras pessoas.
Então, aqui nós discutimos um pouquinho no grupo o que nós poderíamos ler a respeito da linguagem, né? E trazendo sempre essa, eu acho que como força do nosso pensamento, na hora que nós nos encontramos, a força da linguagem, né? A relação conosco mesmo, e a relação da autoeducação, dos gestos das crianças, das ações dos seres humanos, e daí nós chegamos a essa bibliografia. Para quem está chegando agora, esses grupos, eles são abertos, então nós já tivemos uma apresentação, essa é outra apresentação, e se vocês se sentirem tocados, né, com a bibliografia ou com essa nossa explanação, vocês também estão convidados a entrar no nosso grupo, tá? Então, aqui nós temos os 3 primeiros anos de vida, desvendando o crescimento, os primeiros 7 anos, fisiologia da infância, o cuidado com bebês e crianças pequenas na creche, um currículo de educação e cuidado baseado em relações qualificadas, no início da vida psíquica, o desenvolvimento da primeira infância, mirar al niño, la escala de desarrollo, e educar os 3 primeiros anos. Acho que é isso, né? Na nossa pesquisa, nós norteamos essas 3 perguntas. Ah, tá. A gente vai passar o PowerPoint para vocês no grupo, assim que a gente terminar a apresentação. Daí, se vocês quiserem, vocês podem pegar lá a bibliografia, tá? Então, as perguntas que nortearam o nosso primeiro estudo, né? Como se desenvolve o processo de construção da linguagem, como o adulto pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem das crianças e quais os problemas mais comuns no desenvolvimento da linguagem e quais os encaminhamentos possíveis. Então, a princípio, nós temos essas 3 perguntas. Essa é a estrutura básica, né, da nossa pesquisa, como a Thais falou. Aqui hoje é apenas um início. Nós lamentamos profundamente a Patrícia não poder estar presente, porque Patrícia é uma profunda conhecedora da Pickler, né? Não só conhecedora, como também pesquisadora, e sem dúvida alguma ela iria enriquecer muito a nossa apresentação hoje. Nós tivemos alguns encontros, porque o tema desse grupo ele é bastante amplo. É difícil, né, você escolher uma coisa, porque quando você começa a pesquisar, a estudar, você vê que as coisas se complementam e nos daria muito assunto, né, para estudar. Para mim tem sido assim um privilégio a partilha com vocês e com o nosso pequeno grupo. As meninas que chegaram hoje, seguindo a fala de Thais, eu deixo aqui o convite da mesma forma. Eu também entrei com o grupo já em andamento, essa é a minha segunda reunião aqui. E quando me foi apresentado todos os grupos, eu vi aquele assunto que mais me interessou, que mais me tocou, e entrei em contato com a Dora, que depois me encaminhou para as meninas, e aqui estou, né? Então, nós decidimos, como grupo, focar na linguagem Pickler, né? E ainda estamos em desenvolvimento, estamos estudando ainda Vygotsky, mas não vamos apresentar hoje, porque estamos enxugando um pouquinho os tópicos que a gente está estudando, porque quando a gente começa a pesquisar, você vê que a coisa é muito ampla. E com a orientação de Patrícia, que já tem mais experiência nessa área de Pickler, a gente focou muito na fala, certo? Então, a estrutura da nossa pesquisa montada, isso aqui, que é o desenvolvimento infantil do 0 a 3 anos,
o surgimento da linguagem, a importância do vínculo para o desenvolvimento da linguagem e como colaborar para o desenvolvimento da fala. Esses 4 primeiros tópicos aqui, a colega Aniele, ela vai dar agora uma explanação e depois eu continuo com esse último tópico aqui, que é dificuldades para o desenvolvimento da fala. Ok, Aniele, eu te passo a palavra e no final eu mostro aquela tabela, não é isso, Aniele? Sim, obrigada. Pronto, ok. Boa noite, pessoal. Bom, então, como a primeira pergunta, como que acontece o processo da linguagem? E toda construção começa do começo, com uma base sólida, com tijolo sobre tijolo, né, para ser construído dentro de uma arquitetura mais harmônica possível. E para falar da linguagem, da fala, como nós vimos há pouco no nosso texto, não tem como não falar dessas outras 3 conquistas, do andar, o falar, o pensar. Porque o andar, ele precede, a conquista do andar e todas as suas nuances, ela precede o desenvolvimento da fala. Assim como a fala precede o desenvolvimento do pensar. E, bom, a gente vai, esse objetivo da pesquisa é a gente apresentar esse olhar da linguagem, né? Da antroposofia, né, nos dada pelo Steiner, e depois a gente fazer essa relação com essas outras teorias, né? Com M. Pichler e depois com esses outros grandes pesquisadores que a gente tem. Bom, então, o Rudolf Steiner, como a gente viu, destaca a importância dos 3 primeiros anos, né, da criança. É um período onde as 3 principais qualidades humanas são exercidas, com uma série de conquistas para serem realizadas. É o andar, o falar, o pensar, que são germes de habilidades para toda a nossa existência terrestre. O primeiro ano corresponde ao aprendizado do andar, né? A criança nasce, respira, chora e aos poucos ela vai tomando posse desse corpo, desse instrumento material. E tomando posse e tendo controle. Esse controle do corpo, ele ocorre gradativamente, no sentido do nosso nascimento, um nascimento no parto normal, que começa da cabeça até os pés. Então, para tomar posse do corpo, é no sentido crânio-caudal, dos pés, da cabeça aos pés. Né? E é um trabalho muito intenso, global, que a criança realiza para poder ficar ereta e andar. Então, aqui ocorre 2 processos, andar e mover-se. Né? Mover-se no espaço, com os 2 pés. Para a conquista ereta, para essa postura, a conquista da postura ereta, né? Ou seja, essa conquista da autonomia para ela se mover, a criança primeiro, né? Ela primeiro fica de bruço, depois ela senta e depois se apoia nos pés. Então, é um movimento, né, ascendente, de baixo para cima. Para mover-se nesse espaço, o movimento é o contrário, porque para a gente se mover, a gente primeiro fixa o olhar, a gente aponta, pega enfim, e se coloca, senta, né? Não, desculpa. Ela pega, aí ela vai rolar, ela vai rastejar, ela vai engatinhar até conseguir se mover com seus pezinhos. Né? E dentro dessa dinâmica, a criança vai aprendendo a buscar o centro da gravidade e vai se colocando em equilíbrio no mundo. Como a colega também falou, acho que isso é muito importante, ocorre aqui uma diferenciação da função dos membros superiores e inferiores, né, dos braços e das pernas.
Porque até então os braços se viam como um apoio de sustentação para o corpo. Mas com esse processo de desenvolvimento, eles passam, né, de ser meros instrumentos de sustentação para ser membros de criação, de trabalho, né, que seja para realizar aquilo que o coração e a mente da gente se propôs a fazer no mundo. Então, toda essa mobilidade, até aqui adquirida, de ficar ereta, de se equilibrar, andar, usar os braços, as mãos, os dedos, todo esse movimento do sistema motor passa a atuar sobre o sistema da fala. Os órgãos da laringe, até esse ponto de aquisição, os órgãos da laringe podem ser disponíveis para o desenvolvimento da fala. Então, o desenvolvimento motor, ele ocorre paralelamente ao desenvolvimento da fala. Podemos dizer que o desenvolvimento motor é a caixa de ressonância da nossa fala. A fala, então, é o movimento e o equilíbrio transformado. E há dois processos vitais que também influenciam o desenvolvimento da fala, que é a respiração e a alimentação. A respiração fundamental para a nossa vida, né, claro, e também para a fala, ele precisa ser observado e cuidado, né? Isso é claro de ver, por exemplo, o meu esforço que eu estou fazendo agora e antes para respirar tranquilamente e poder conseguir falar para vocês da melhor forma, sem gaguejar muito, porque quando a gente fica nervosa, a nossa fala automaticamente ela muda, né, de timbre, de tonalidade, de melodia. Em relação à alimentação, como ela ocorre desde que a gente nasce, né? A nossa amamentação, todos esses movimentos, né, de sucção, de deglutição, tudo favorece para desenvolver os nossos aparelhos, nossos órgãos que vão ajudar na nossa fala, né? E depois com a introdução de outros alimentos, né, principalmente ajuda ainda mais a fortalecer, né, toda essa capacidade motora que a gente tem, né? Então, respirar, a sucção, a mastigação e a deglutição. E também, muito importante, ocorre duas forças cósmicas e dinâmicas e fundamentais nesse processo de andar e falar, que é a imitação e a vontade. A imitação é essa entrega ativa que a criança chega no mundo, né? E ela, como um grande órgão sensório e sensível, ela está aberta ao mundo, né? Com uma nata confiança, uma confiança no mundo que jamais em outro momento na vida a gente possa conseguir ter. E então, tudo que chega, ela deixa fluir para sua alma. E esse corpinho que está desde o começo lá como um pequeno germe, um embrião, ele está sendo plasmado, porque quando a gente nasce, ele continua sendo plasmado, e tudo que acontece ao redor ajuda a estar plasmando esse corpo, da forma positiva ou negativa, como, enfim, como pode acontecer. Então, ela percebe tudo e imita. Então, assim, ela perfaz esse caminho na primeira fase dessa vida. E quanto menos consciente ela enfrenta essas percepções, mais ela deixa ser penetrada e incorporada tudo que acontece à sua volta, né? Ela consegue entender nas entrelinhas, né? Ela consegue ler muitas coisas que não são ditas, que não, enfim, ela tem essa capacidade. E isso é uma capacidade de uma inteligência mesmo cósmica, porque a gente acha que ela não é inteligência, mas se a gente for ver a etimologia da palavra inteligência, é a capacidade de ler entre linhas. Então, de alguma forma, ela consegue não só ler, mas absorver completamente.
Por isso, tudo que cerca a criança tem que ser visto por essa perspectiva. A criança consegue captar não só as ações, mas os pensamentos, os sentimentos daqueles que acompanham. E aí, acho que ilustra bem a importância que o Steiner fala sobre a autoeducação, né? Não existe educação, só a autoeducação. A importância de se autoeducar para a criança conseguir também se autoeducar, né? Então, a autoeducação é um caminho primordial para ajudar a criança nesse desenvolvimento, pois somente com o esforço próprio e sincero daqueles que acompanham pode fazer com que a gente torne modelos mais dignos de serem imitados. Certo? E por falar em vontade, a vontade do adulto de estar se esforçando, se autoeducando para favorecer o desenvolvimento dessa criança, é muito importante falar também que esse esforço próprio, embora a natureza ela nos forneça esses órgãos, motores, todo o nosso esse aparelho, né, instrumental, material, que é o nosso corpo, depende muito da criança para extrair essas conquistas. É diferente da dentição. A dentição independe da nossa vontade, os dentes vão erupcionar. Mas essas conquistas, ela depende muito do própria vontade da criança, do próprio esforço, né, para conquistar essas habilidades. Então, portanto, os órgãos, né, mesmo saudáveis, mesmo um ambiente favorável, adultos que sirvam de referência, são tão importantes quanto a força de vontade que a criança traz para a vida, né? E que vai reverberar em todo o seu potencial biográfico. E vamos ver a tabela. Tudo bem? Alguma pergunta? Acho que não, né? Vamos continuar. Oi, Alessandra. Você quer comentar alguma coisa ou só você quer que as pessoas visualizem? Porque essa tabela meio que exemplifica um pouco, né, o que você falou. Vai apresentar para vocês, como eu disse, que o desenvolvimento da fala ele ocorre paralelamente com o desenvolvimento motor. Então, a gente vai ilustrar um pouco como que é esse caminho do desenvolvimento da fala de uma forma bem resumida e prática para a gente poder visualizar esses primeiros caminhos, né, da fala. Sim, o que a criança faz normalmente faz, né, em cada etapa, o que é esperado de cada criança, em cada etapa do crescimento, isso a partir de um mês. Por conta exatamente desse espírito, né, verdadeiro que inspira e impulsiona a gente aqui, que a gente tem essa característica bem individual, também na sua forma e no seu tempo. Porque a linguagem Pickler, né, eu mesmo conhecia muito pouco da linguagem Pickler, e curiosamente eu vim conhecer através da Patrícia, fora do grupo. Eu assisti uma live do ano passado. Eu estou falando daquele primeiro quadro, não é o quadro da M. Pickler. Eu sei. Eu queria saber se você tinha terminado aqui ou não. Terminou de explicar? Sim, terminei. A outra parte eu falo no final. Certo. Então, eu conhecia muito pouco da linguagem Pickler. Vi a Patrícia lendo o texto, olhava para ela, disse, eu a reconheço de algum lugar, mas não sei onde é que é. Quando fomos ter o nosso encontro, né, do grupo, eu cheguei à conclusão que eu tinha assistido uma live dela. Foi minha primeira live sobre Pickler, e a Patrícia era que estava ministrando, né? Então, se alguma das colegas que estão aqui, assim como eu não sabia, eu vou dizer, a linguagem Pickler ela está focada do 0 aos 3 anos, por isso que esse quadro que aqui está falando sobre essa etapa do desenvolvimento, né? A Patrícia, ela preparou essa escala de desenvolvimento
para exemplificar um pouco do que a Aniele falou em termos de percentuais, o que se é esperado, né, pelas faixas etárias, que cada criança fala de acordo com a sua etapa de desenvolvimento. Espero, né, eu falo com o Dori e com a Rosimeire, se num próximo encontro que tiver, para que possa enriquecer mais essa apresentação e até compartilhar um pouco do conhecimento que a Patrícia tem tão aprofundado, se ela puder explicar um pouco sobre a Pickler, né? Mas eu apenas gostaria de dizer, porque eu ainda não me aprofundei o suficiente, não quero aqui cometer nenhum equívoco, mas como eu disse, ela está focada ao desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos, ela foi desenvolvida por Amy Pickler, uma médica húngara, e o princípio fundamental é essa relação, né? Mãe, educadora também, né? Mãe, educadora e o bebê, e está focado na autonomia dessa criança, que o desenvolvimento dela seja a partir da autonomia, do brincar livre, né? E espontâneo, e do que nós falamos no princípio, dessa observação. Eu acho que isso é o que é o mais tocante, é que você não ser tão atuante, e sim um observador desse desenvolvimento e desse despertar da criança, de todas as suas potencialidades. A minha parte agora é falar um pouco sobre as dificuldades para o desenvolvimento da fala. Como educadora... sim. Desculpa, antes da gente falar, eu queria mostrar aquele primeiro quadro, a primeira tabela. Qual tabela que você quer mostrar? Aquela outra, sem ser da MPIC, essa, isso. Eu perguntei, eu acho, para você terminou, você disse que sim, aí eu dei continuidade, desculpa, Aniele, acho que você não entendeu. Não, eu não tinha visto, essa era depois da minha fala, né? Mas é rapidinho, aí a gente encerra essa aqui, aí eu volto para você, tudo bem? Ok. Então, nessa tabela, né, a gente extraiu ela daquele livro, uma parte do livro da nossa bibliografia, que é os primeiros 7 anos, da fisiologia da infância, né? Então, desde o nascimento, essa linguagem, né, expressa através de gritos, de choros. No primeiro mês, ela sofre um processo social. A criança responde quando se fala com ela, né, mesmo com um som suave. No segundo mês, já diferencia sons, e o balbucio se apresenta, independente do que a criança está ouvindo. E esse balbucio é um balbucio cósmico também, e cosmopolita. Se reunirmos crianças nessa mesma faixa etária de diferentes lugares do mundo, a gente não vai saber, e ouvir, a gente não vai conseguir discernir de que país ela é, né? É uma linguagem, esse balbucio é uma linguagem bem universal. Nos 3 a 4 meses, aproximadamente, né, já emite esses sons e começa a treiná-los. 5 meses, né, essa cooperação mais ou menos consciente entre ouvir e emitir os sons. 6 a 7 meses, imita num sussurro que é ouvido, o que é visto, né, pela sua leitura labial. Aos 11 meses, ela já consegue entender algumas palavras e fazer gestos, né, correspondentes. É importante saber também que alguma dessas nuances pode aparecer um pouco antes, depois, juntar, né, ou concomitante com outra fase. E depois de 1 ano, e um pouco depois, ela já está imitando, né, essa fala. Acho que a nossa percepção da imitação já está mais clara, porque esse processo de imitação está presente desde sempre. Depois de 1 ano e meio, aquela fase interessante e bonita de querer nomear o mundo, né, as imagens, primeira fase das perguntas, o que é isso, o que é aquilo. Então, já é um movimento para o mundo, né? Já não é, ela já conquistou aqui esse equilíbrio no mundo, ela já se coloca na postura ereta, ela já quer ir conquistando esse mundo. Então, como eu disse, que essa fala é uma transformação do movimento,
Isso é bem expresso aqui, porque ela quer conhecer esse mundo de uma forma bem clara, com perguntas bem objetivas, né? Depois de 2 anos, começa a formar frases, entender instruções simples, e após os 3 anos, responder perguntas simples, né? E questões simples, é uma outra fase de perguntas. E nesse caminho todo, né, tem a fase de ela falar alguns fonemas separados, né? Tem a fase dela falar mais fonemas com P e B, com M, N, enfim, esses detalhes desse caminho a gente já está descrevendo e depois a gente apresenta como projeto escrito também, tá? Obrigada, pode continuar, Alessandra. Obrigada. Okay. Então, como eu vinha falando, eu fiquei mais com a parte das dificuldades para o desenvolvimento da fala, e como educadora, eu acho que essa dificuldade da fala nas crianças é o que faz, quando a gente está diante das crianças, da gente perceber que algo tem. Quando a criança não se comunica, porque assim, a necessidade de interagir e de se comunicar, eu acho que é o que impulsiona o desenvolvimento da criança. E quando a gente não percebe nela esse interesse ou a dificuldade dela falar, pelo menos comigo, as anteninhas levantavam o que está acontecendo com essa criança, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. É quando a gente começa a observar, e normalmente a gente encaminha sempre para a coordenação, e é quando vai se investigar se há algum tipo de problema ou não. E para mim foi muito interessante as conversas que eu tive com Patrícia no grupo, né, quando a gente estava todas reunidas, porque eu ainda não tinha parado para pensar na importância, né, porque como eu não tinha experiência com criança dessa faixa etária, só tenho a partir de 3 anos para cima, eu não tinha pensado ainda na importância do aparelho fonoarticulatório, desse desenvolvimento, o quanto que ele é importante, não só para o desenvolvimento da fala, da linguagem, mas até para o desenvolvimento da criança, para ela se sentir segura, né? Que vai desencadear as outras etapas que ela tem do crescimento, porque o meu olhar como mãe, por exemplo, estava quando a criança dá os primeiros passos, é como se a gente sentisse, bom, deixou de ser o meu bebê, cresceu, desabrochou. Mas eu nunca tinha parado para pensar o quanto que é importante a criança mastigar, articular, né? A gente olha para aquela criança que tem a língua presa, mas eu nunca tinha parado para pensar como que isso se desenvolve, como é que esse músculo, como ele é importante que ele esteja devidamente desenvolvido para que o todo desabroche. Então, num primeiro momento, eu pesquisei um pouco sobre a dislalia, porque é um dos problemas mais comumente que aparece no desenvolvimento da criança, que é quando ela omite letras ou quando ela troca letras. E também, né, em relação ao autismo, foi algo que despertou o nosso interesse em pesquisar, mas eu ainda não me aprofundei o suficiente para falar com mais propriedade para vocês. Eu tenho apenas questões práticas. Quando eu tive em uma sala de aula 2 crianças autistas, sendo uma delas um autismo severo, onde a criança não falava absolutamente nada. A comunicação dela era totalmente feita por gestos, e aquilo foi uma coisa que me envolveu bastante como professora, e eu passei a ler mais a respeito e fui tocada nesse grupo a pesquisar mais profundamente sobre como é importante, né, esse estímulo para a fala, independente da criança ter ou não algum tipo de problema clínico, digamos assim. Também tem a surdez, as questões emocionais que muito influenciam nessas dificuldades do falar, traumas, né? Situações até de bullying mesmo em sala de aula, que acontece muito, que as crianças têm vergonha de falar, mas a gente está mais focada nessa parte do autismo e nessa parte do desenvolvimento fonoarticulatório.
essa parte aqui a Aniele gostaria de falar, que essa imagem, né, representa bastante a importância da linguagem, né, e dos bebês. Vamos aí, Aniele, com você. Bom, esse verso, né, esse versículo, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Sem amor, nada seria. Para encerrar, eu gostaria de dizer algo que tem me tocado muito nesse processo de pesquisa, que a gente preocupa tanto, e isso é tão importante, nos preocupamos tanto em o que falar, como falar, o que cantar, como cantar, que história vou contar, como vou contar, e há um processo fundamental na nossa linguagem, que é o processo de escuta. E nesses tempos dilacerados, a gente está cada vez mais urgente essa necessidade, essa característica nossa, que, né, tão fundamental. Então, a nossa escuta é tão primordial para a escuta humana e é muito mais especialmente para a criança. Ela precisa vitalmente da escuta como parte do nosso afeto, do nosso olhar, né? Uma escuta genuína para nos tornarmos humanos, né? Como que a gente floresce como humanos? Com a nossa fala e com a nossa escuta, né? Quando a criança pode falar e ser escutada, ela também aprende a escutar e floresce em si a sua própria humanidade. Então, escutar é um cerne precioso para manter as nossas relações vivas. Estamos escutando a gente cada vez menos, escutando o outro cada vez menos. Isso é muito grave. Não tem, acho que, outra palavra para isso, né? Então, a escuta nos aproxima e nos torna humanos. E me lembro da minha avó dizer para mim que a gente tem 2 ouvidos e 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, para a gente ver e ouvir 2 vezes mais do que a gente fala. Então, escutar também é amar e tentar ser humano, mais humanos, cada vez mais. E obrigada por terem nos escutado. Muito bem, parabéns ao grupo, né, que trouxe um assunto tão importante. Claro que estamos todos aqui em momentos muito preliminares das pesquisas, né? Mas já é um início, já tem aí um embrião que vai crescer, né? Já tem um bebezinho aí que vai aprender a andar, a falar e a pensar daqui a pouco, né? E esse é o momento, então, de quem está chegando também se agregar a esses colegas que pontuaram, né, um caminho para a pesquisa, né? E lembrar que os grupos estão se apresentando nesse momento, nesse semestre, vai ser uma reunião para cada grupo, e depois a gente vai continuar o desdobramento dessa pesquisa no próximo semestre. Isso vai durar um tempo, né? Até que a pesquisa seja efetivada, tá? Mas meus parabéns ao grupo. E talvez, antes de vocês postarem, talvez eu possa fazer alguma observação. Eu e a Rose podemos fazer uma observação que a gente também fez no primeiro grupo, mas não houve tempo de fazer nesse. Vocês terminaram um pouquinho, acho que foi hoje, né, que vocês terminaram. A gente não conseguiu fazer essas considerações, mas a gente pode fazer, e daí vocês colocam no grupo, tá? Porque daí também já vamos dar algumas
observações para vocês também irem pensando no desdobramento da pesquisa. Claro que esse grupo, eu acho que é um grupo que carrega bastante leitura, né? Porque ele se propõe a trabalhar a linguagem a partir de várias perspectivas, né? Então, hoje foram escolhidas duas, não é? Sobretudo a Pickler, não é isso? E aí, a sugestão é que a Patrícia, como é especialista nesse assunto, fale um pouquinho na próxima reunião também, é isso que vocês sugerem? A Alessandra, né, sugeriu? Aí Sim, eu acho que ela também gostaria muito, porque ela lamentou bastante esse choque na agenda dela. E eu acho que para o grupo seria bastante enriquecedor, porque nós três estamos iniciando nesse tema, e ela é uma profunda conhecedora, e eu acho que iria agregar bastante. Ótimo. Talvez a gente não tenha, então, as apresentações iniciais, como a gente teve no primeiro e nesse segundo, né, encontro, e aí a gente destina esse, tem 20 minutinhos iniciais. 10 minutos, eu acho que para a Patrícia, ela está tão habituada a falar que em 10 minutos, eu acho que ela vai fazer muita coisa. Muita coisa. Eu estou falando sem nem ter consultado a ela, né? Também não sei, mas eu tenho certeza de que ela iria gostar, sim. É uma fala espontânea, não precisa... Isso. A Sui até perguntou, né? A Thaís disse que iria compartilhar no final, eu coloco no grupo, mas aquele trecho que a gente colocou no início faz justamente parte do texto escrito por ela, da Patrícia, que nós compartilhamos aí com vocês, mas a gente coloca novamente no grupo. É um texto dela. Muito bom. Muito bom. Então, parabéns ao grupo, Rose. Então, a gente aguarda então, o material do grupo, para você, passem para mim e para a Dora, e aí, em seguida, depois vocês postam. Você quer que mande por e-mail ou que a gente já coloque no grupo de WhatsApp? Não, põe no privado, né, Dora, para nós duas? Eu mando para o e-mail de Dora, então? Para a Dora eu já mandei, é que eu não tive tempo de procurar o da Rose. Daí eu posso mandar, ou por e-mail. Pronto. Então eu mando aqui os slides para a Dora agora, tá certo? Tá ótimo. Acho que já veio também, né, Thaís? Já veio, já. Foi tudo? Já foi, sim, já veio, ó. Pronto. Já foi. É porque na tua mensagem, Thaís, constava apenas, já enviei o texto. Aí tá bom. É verdade. Então, nessa hora da noite, já estou fazendo confusão com o que veio e com o que foi. Tá bom, gente. Então, olha só, para o próximo encontro nós temos o grupo que vai tratar de linguagem, cultura e narrativas. Ana Carolina, Carla, Camila, Sandra, Rejânia, Bruna, Irene e Olívia. Tá bom? Então, no próximo encontro teremos a apresentação deste grupo, além da fala da Patrícia e do nosso estudo. Tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Acho que era isso, né, por hoje. Então, nos despedimos, muito gratas com esse encontro, com essa troca que a gente pôde fazer, né? E o próximo será no dia 18 de maio. Certo? Ok. Certo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todas, pelas contribuições, pelas trocas. Muito obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Ana Carolina, por disponibilizar a sala para nós. Não, imagina. Fabiana, depois põe o verso. Foi tão lindo. Foi assim. Se você conseguir, você é muito carinhosa, sempre. Você que é. Inesquecível. Obrigada, Thaís, que você foi ajudando aí. Tchau, boa noite. Oi? Obrigada por ter colocado as pessoas no grupo. Imagina. Obrigada a vocês. Beijo, tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, Rô. Depois a gente conversa.
Sim, dona Dora. Amanhã eu precisei fazer o almoço, agora é o jantar. Agora é o jantar, né? Eu nem pensei no jantar. Ai, meu Deus. E a Patrícia acabou ficando sozinha lá na aula. A Thelma não pôde ir. Então, vamos ver. Mas vai dar tudo certo. Tá bem acompanhada lá. Tá. Tchau. Tá joia. Boa noite. Eu vou fechar, vai cair para todo mundo. Vai Tá cair. joia, Ana.